E eu quero compartilhar com vocês, então, uma pequena porção das Escrituras, em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Certamente todos nós aqui já ouvimos em algum momento da nossa caminhada, quer seja numa pregação, ou num culto no lar, ou na escola bíblica dominical, porque é um dos textos clássicos das Escrituras Sagradas, quando Paulo diz aos romanos o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Para falar a respeito desse assunto, e aqui tem alguns conceitos que são interessantes e que nós precisamos destacar, primeiro eu tenho que falar o óbvio. Quando a gente constrói uma casa, ninguém começa a construir uma casa do telhado, né? Não tem como. Ela tem que ser feita primeiro a base. E a base desse texto aqui é justamente o Evangelho. E a gente tem que definir o que é Evangelho. O Evangelho, a palavra literalmente significa boas notícias. E quando a gente pensa no Evangelho de Cristo, né? Quando a gente pensa no Evangelho das Escrituras, quando a gente pensa no Evangelho que vem da parte de Deus, nós estamos pensando e falando das boas notícias que nos vêm através da pessoa de Jesus Cristo. O Deus encarnado, manifestado em carne, e aí existe um grande mistério, um grande desdobramento, que se eu for falar aqui, a gente vai gastar o resto do dia e não vai terminar, né, de falar a respeito desse conceito doutrinário tão importante. Mas é Deus entre nós, né? Emanuel, Deus entre nós. E Evangelho é isso, é as boas notícias que Jesus veio viver entre nós, para nos trazer coisas boas. O Evangelho só nos traz coisas boas. O Evangelho nos traz paz, o Evangelho nos traz segurança, o Evangelho nos traz transformação, o Evangelho nos traz esperança, principalmente de que vamos viver para sempre no céu, não no paraíso da terra, né? Nós vamos viver para sempre no céu, porque o paraíso da terra foi extinto ali com Adão e Eva, e o que tem preparado para nós é muito maior do que isso. Enquanto estamos na terra, muito embora vivendo nesse mundo caótico, nós temos paz no coração. É por isso que a gente consegue atravessar todas essas dificuldades deste mundo tenebroso. Mas a nossa esperança maior está nos céus. Está nos céus. Eu não prego um evangelho escatológico. O evangelho escatológico é aquele evangelho de que a gente pensa no que vai acontecer depois da morte, né? Aquela coisa do vou cuidar do espírito porque a carne está podre. Não é assim. O evangelho que a gente prega, além do evangelho escatológico, que é o evangelho do futuro, o evangelho de que nós vamos viver, as boas notícias de que nós vamos viver com Deus para sempre, é parte daquilo que Deus nos dá. Ele nos dá muita coisa, muitas coisas boas neste mundo. Tem gente que fala, eu estou desanimado do mundo, eu não acredito que haja mais solução. Eu não sei o que é que você entende por solução. Mas se você pensa assim, você está equivocado. Porque a Bíblia nos diz que nós podemos até ter aflição no mundo, mas a mesma palavra nos diz para nós termos, por quê? Cristo venceu, e se Cristo venceu, nós venceremos também. Então, Evangelho é isso, é o poder de Deus. Aqui é outro conceito que a gente quer trabalhar, onde eu quero me deter por mais tempo. O poder de Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Eu sou evangélico há 35 anos, me converti em 88. Há 35 anos eu sirvo a Cristo. E para que eu pudesse me tornar um cristão,
o poder de Deus teve que ser ativo na minha vida. Houve a necessidade que eu fosse dinamitado. Então, o poder, o power de Deus, aquela dinamite, aquela explosão do Espírito Santo de Deus precisou acontecer na minha vida. Eu, quando conheci Jesus Cristo, eu estava preso numa penitenciária em Salvador, lá na Bahia, na penitenciária Lemos de Brito. Eu não sei quantos conhecem, né? E eu já vinha de uma experiência dramática naquela unidade. Eu já tinha fugido daquela penitenciária 2 vezes. Eu era vida louca. Eu não fui alguém que foi preso porque roubou um saco de pipoca ou alguma coisa assim. Eu fui processado 9 vezes. Fui processado por roubo, por tráfico, por homicídio 2 vezes. Eu tive uma vida muito traumática. E traumatizei a vida de muita gente também. E ali na penitenciária, durante o tempo que eu fiquei ali, no primeiro momento, porque a minha vida na prisão, ele se divide em 2 momentos. O primeiro momento, longe de Deus. E esse período, ele perdurou por 3 anos, né? Então, durante os primeiros 3 anos da minha prisão, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Aliás, eu não conhecia Deus. O Deus que eu conhecia era o Deus da encruzilhada. Era o Deus da galinha preta, o Deus do cemitério. O Deus que eu conheço hoje é o Deus que dá vida em abundância. É um Deus diferente. Então, naquela concepção de vida, eu costumo dizer que eu vivia na síndrome de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Os mais novos não conhecem, mas os mais antigos já ouviram essa expressão numa das canções de Raul Seixas. Eu vivia nessa situação porque eu não tinha muita esperança. À época, um pouco antes da minha conversão, eu tinha o quê? 28 anos. E naquele momento de vida, a minha esperança, eu tinha 2 esperanças importantes para a minha vida. A primeira, eu esperava morrer com um tiro na cabeça, porque eu não ia sentir muita dor. Imaginava eu, ia ser mais rápido, né? Era pai bola, como eu dizia. A segunda é que morrendo eu voltaria. Eu imaginava que eu iria voltar para esse mundo na figura de um Zé Pilintra da vida, num daqueles terreiros onde eu frequentei até dos 12 até os 28 anos. Aqui tem alguns pastores, mas eu duvido que algum desses pastores aqui entendam mais de macumba do que eu. Eu sou um pastor que entendo de macumba. Foram 16 anos, dos 12 aos 28 anos. Então, a minha esperança espiritual era ser um Zé Pilintra da vida, era baixar num terreiro desse aí, baixar numa encruzilhada ou alguma coisa assim. Mas Deus frustrou os planos do mal pelo seu evangelho. Todo mundo olhava para mim e via um cara vida louca. Durante as minhas fugas, as 2 vezes que eu fugi, eu fui para o Rio de Janeiro e ali me enturmei com a galera. E cada vez cometia mais crimes, então a minha vida ela ia só como uma bola de neve, né? Ela ia cada vez aumentando a dramaticidade, principalmente para a minha família, que olhava para mim. Pense no meu pai, que era policial, né? Minha mãe, meus irmãos, meus tios. Alguns já não queriam mais nem que eu chegasse perto, né? Eu lembro de uma tia, a segunda vez que eu fugi, eu queria de alguma forma voltar para São Paulo, onde eu nasci, para que eu pudesse, quem sabe, voltar ao contato com a minha família. E eu liguei para uma tia minha, eu fugi da penitenciária e tentei enganá-la, né? E aí eu falei, olha tia, eu estou livre, o juiz me soltou, eu estou chegando aí. Ela falou, eu sei que você está livre, eu vi no Jornal da Globo. A minha fuga tinha sido noticiada, né? E a minha tia, minha família tinha visto. Enfim, eu não tinha muita esperança. Mas o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, ele faz coisas sobrenaturais. E todo mundo aqui sabe disso. Mesmo que você não tenha sido, em algum momento da sua vida, alcançado por um milagre de Deus, eu sei que todo mundo aqui acredita no milagre, sim ou não?
Milagre é coisa de Deus. Quando eu fugi a segunda vez, já nessa síndrome de Raul Seixas, eu estava só vivendo cada dia. E vivendo da forma que eu vivia. O que eu sabia fazer? Roubar, dar tiro nos outros, dar facada nos outros, usar drogas e viver uma vida de clandestinidade, porque uma pessoa que vivia como eu vivia, andava na rua, podia vir uma viatura lá em cima, eu já achava que era para mim, né? Então, quer dizer, eu vivia naquela situação, além de viver na clandestinidade, de susto. Eu vivia o tempo todo assustado, porque uma pessoa que foge da penitenciária 2 vezes, que tem 9 processos e que vive no crime, não é flor que se cheire. Eu conheci muitos policiais, depois que eu me converti principalmente, que diziam para mim assim, olha, você deu muita sorte, porque eu fui um daqueles que procurei você para te matar. Aí eu olhava para eles e pensava assim, sabe de nada, inocente, sorte coisa nenhuma, foi a graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu não conhecia Deus, mas Deus sempre me conheceu. Enquanto a minha família tinha medo de mim, enquanto a polícia me procurava para matar, enquanto a justiça queria me enclausurar numa penitenciária, Deus olhava para mim e dizia assim, meu filho, eu amo você. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso fazer de você uma nova pessoa nesse mundo, porque se alguém está em Cristo, Deus pode fazer isso. E tudo começou quando eu estava numa cidade do interior da Bahia, Feira de Santana, não sei se alguém conhece, é um lugar bem conhecido na Bahia, com mais 2 companheiros para cometer alguns crimes. Então eu estava foragido, enturmado com algumas pessoas para cometer crimes ali, foi quando Deus começou a mexer no meu coração. Eu não conhecia Deus, não fazia ideia de quem fosse Deus. O Deus para mim era aquele cidadão da cruz, do crucifixo, né? Com aquela cara de choroso, caindo sangue, para mim aquele era Jesus. Eu não conhecia o Cristo que abandonou aquela cruz, que é outro cidadão. Aquele do crucifixo não é o mesmo Cristo que nós adoramos aqui nesse lugar. O nosso Cristo não está na cruz. O nosso Cristo ressuscitou. Mas eu não conhecia. O Deus que eu conhecia era o Deus que comia galinha preta na encruzilhada. Era o Deus que gostava de cachaça, de marafo, né, como a gente chamava. Era o Deus que se movimentava nas trevas. Então eu não conhecia Deus. Mas aí houve uma série de situações, eu não vou me delongar para contar essa história, mas Deus, o verdadeiro Deus, começou a mexer na minha vida. E me fez perceber uma coisa, naquele momento, ou eu mudava, ou eu morria. Eu percebi aquilo. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti, de fato, assim, encurralado por Deus. Eu olhei para a minha vida, olhei para a minha história, lembrei da minha vida, lembrei do meu passado, lembrei das minhas aventuras, que não foram poucas, né? A minha vida pregressa, se fosse tirar naquela época, hoje não, porque com o tempo essas coisas vão se apagando, mas se fosse tirar, aliás, eu acho até que ainda a polícia consegue tirar, né? Se fosse tirar a minha vida pregressa, a minha capivara, como se chamava, era uma ficha de mais de 5 metros, né? Uma coisa terrível. E Deus me fez entender que se eu estava vivo até então, não é porque eu era um cara esperto, não é porque eu era um cara malandro, é porque Ele estava preservando a minha vida. Mas existe uma coisa que a gente chama de tempo de Deus, que é o Cronos, né? Aliás, o Cronos é o tempo do homem, é o Kairos, tempo de Deus. E o Kairos, ele demonstra o seguinte, que Deus tem um tempo que é diferente do nosso tempo. Talvez alguém diga, por que Deus não te libertou logo no começo dessa caminhada, para que você não vivesse todas essas aventuras? Eu não sei.
Eu sei que no tempo de Deus Ele fez isso no meu coração, Ele tocou no meu coração. Aí eu fiz o quê? Procurei uma delegacia de polícia, na cidade de Feira de Santana, me apresentei como foragido da penitenciária, me mandaram de volta para a penitenciária, e ali na penitenciária eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo.